Vamos tentar só pôr a câmera igual. Você deita ou eu levanto? Posso deitar? Peraí. Vai. Pronto. Fechou? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Então tá Gente, quem está bom. entrando, dá um ok para nós, se o áudio tá legal, se a imagem tá legal. Vocês Aí a estão gente vai dando uns ouvindo? minutinhos aí, né? A gente vai dando uns minutinhos para a Isso. galera chegar. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo, Lu. Então tá bom. Cida Almeida, Espaço, Florescer. A Sandra, bem-vindos todos. Que legal. Salete. Ó, já tá começando a dar calor. Nós A gente já combinamos até começa a a arrancar a roupa. É, então. cor. Legal, gente. Vamos entrando aí. Vai dando um positivo para nós, se o áudio, se a imagem tá tudo ok aí para vocês. Raquel, Sandra, que legal. Muita gente legal chegando aí para compartilhar desse conhecimento. Muito bom. Cida. Aliás, gostei da música de fundo. Já é um bom presságio, né, para todos nós. Exatamente. Ah, minha amiguinha aí, minha aluna linda, Lu. Tenda da lua cheia. É a Lude, né, Lu? Vamos compartilhar aí. A Lu também é fera nessas terapias integrativas, vai poder também trazer para nós aí as. Oi, querida, minhas aluninhas lindas entrando aí. Vai poder compartilhar também desse conhecimento. Ana Luísa, lá, que linda. Sim, Lu. A Lu também atua com essas técnicas, né? Então vai poder compartilhar com a gente desse conhecimento, né, tão bacana que pode ajudar tanta gente, né? Muito bem, gente. Então vamos lá. Ed, meu primo, mora aqui no meu coração, irmão de alma, também atua, Elisa. Que lindos, muito bom, gente. Estamos esperando aí só uns minutinhos, né, para o pessoal entrar. Boa noite, Ed. Oi, Elisa, querida, obrigada pela presença. Quanta energia boa, a Silvia aí, ó. Sua seguidora fiel, Lu É, mandando a então, luz. bem-vinda. Eu tô tentando ajustar a minha câmera aqui ainda. Acho que Mas agora está foi. bem, mas tá bem enquadrado, Lu, dá para ver. Então tá bom. Vamos começar então, né, bem tranquilo aí para o Isso, pessoal que está isso. chegando, né? Para a gente explicar um pouquinho o que que a gente vai conversar. A ideia é um bate-papo mesmo, né? Bem tranquilo, bem leve, né? Com uma linguagem bem simples, né? Para quem não conhece essas técnicas, poder saber que elas existem, né? E poder indicar para outras pessoas e também, né? Poder se apropriar dessa informação, né, Lu? Flavinha, seja Sim, bem-vinda. sim, sim. Na Então, verdade, gente, trazer isso para a vida, né, Andréia? Porque sim, são mais que técnicas, né? São perfeito, filosofias de vida, né? Então, o perfeito. objetivo da live, mesmo que você não procure a técnica, mesmo que você nesse momento não se sinta confortável, mas que você entenda que existem outras formas de ver a vida, de ver os problemas, de ter mais leveza, né? Sim, exatamente. A nossa fala, a Fabi entrou, Elisa, fica tranquila, querida. A gente vai tentar gravar, vamos ver se a gente consegue gravar no final, para quem não puder ficar até o fim, né? Ou não puder ver agora, poder ver depois. Completando a fala da Lu, a ideia é essa, né? A gente trazer a informação de que essas terapias integrativas, elas são muito mais do que uma terapia que você vai usar Sim, naquele momento da sessão.
né? Mas que o conhecimento dessa terapia, dessa técnica, você vai levar para a sua vida, né? Independente de você ir lá e fazer uma sessão de constelação, uma sessão de apometria, que daqui a pouquinho a gente vai falar o que que é isso, né? É você entender que mecanismos atuam através dessas técnicas e você poder usar no seu dia a dia para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais tranquila, mais prazerosa, né, Lu? Para deixar a energia da vida fluir, né, Deia? Porque mesmo quem faz a técnica, né, quem vem buscar a terapia, se não trouxer isso para sua vida, a terapia não vai fazer mágica, né? A apometria não é mágica, a constelação não é mágica, nós somos mágicos. Exatamente, Né? perfeito. Nós fazemos a diferença, né? Então, Sim. o objetivo um pouquinho hoje é mostrar para as pessoas que nós realmente somos protagonistas das nossas mudanças, né? Mas que nós temos caminhos que facilitam e que nos auxiliam. E a apometria e a constelação são dois desses caminhos, né? Nós temos inúmeros, né? Mas são dois dos caminhos, são duas possibilidades. Quem está chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Tem alguns nomes aí que a gente não consegue saber, né? Se é homem ou se é mulher, mas todos sejam muito bem-vindos, né? A esse bate-papo. Então, Lu, eu vou começar falando um pouquinho e você vai complementando. A ideia é esse mesmo, é um ping-pong, né? Sem muita Ok. formalidade, né? Então, assim, o que é uma terapia integrativa ou uma técnica integrativa para quem nunca ouviu essa palavra, para quem nunca ouviu ou ouviu e não tem a menor ideia, né? As técnicas integrativas ou as terapias integrativas são aquelas que veem a pessoa, o indivíduo, para além do físico, né? Elas compreendem que sim, nós temos uma existência física, um corpo físico, mas nós temos além disso, né? Nós temos um corpo energético, um corpo espiritual, um corpo emocional, um corpo mental, né? E normalmente as terapias tradicionais, elas ficam só naquilo que é visível, que é palpável, né? E a terapia técnica integrativa, ela vai para além desse campo da visão, do concreto, do físico. Então, ela vai buscar no psiquismo do indivíduo, no emocional do indivíduo, no energético do indivíduo e no espiritual do indivíduo, que tipo de desordens ele está tendo, que está trazendo para a realidade física dele, físico de corpo físico e físico de relações, né, materiais, reais do dia a dia, problemas, conflitos ou sintomas, né, que a gente costuma dizer tanto na apometria quanto na constelação, né, Lu? Padrões de comportamento, né? Na verdade, é uma integração, né? Corpo, mente e alma. Sim. É E um elas olhar integram, né? pelo todo. Isso, isso. Sim, A palavra integrativa significa elas integram muitos conhecimentos, conhecimentos milenares, né? Que muitas vezes foram esquecidos, foram deixados de lado e que nesse momento eles começam a voltar com muita força, né? Então, sim. conhecimentos que já existiam, mas que agora a gente está se apropriando disso através desses mestres, né? Que a gente vai falar um pouquinho dos mestres da apometria e dos mestres da constelação, que trouxeram esse conhecimento fundamentado para nós de uma maneira bem fácil de compreender, né? Como a Lu falou, é uma filosofia de vida e que a gente falando para vocês, vocês vão perceber como é simples isso, como a gente pode sim e deve, né? Praticar esse conhecimento no dia a dia a partir do momento que a gente sabe que existe, né? Sim, exatamente, a prática, né, Deia? Porque a gente tá num ritmo e numa cultura há anos, desde que a gente nasceu, e de repente você traz uma nova visão para sua vida, e se você não faz isso ser uma prática, você desliza e você volta para o que você conheceu a vida toda e nada funciona, né? Então é uma atenção mesmo, uma atenção plena, é trazer para o coração realmente esses ensinamentos e torná-los como prática no dia a dia. É isso aí. Sim, gente, quanta gente linda entrando. Você Jequinha, viu? nossa Que legal. mestra de terapia, Jeca! Rose, colega de lancheira, Que Paulinha, Maria Clara, legal! tem muita gente linda aí entrando. Sejam muito bem-vindos, né? Que honra ter todos vocês aqui com a gente. Tiago, beijão aí para a Dri, para a Lívia, para o Pedrinho. Que lindo, gente. Muito bom, muito legal. Eu vou falar um pouquinho, Gratidão, então, né? Gratidão da presença de gratidão, todos, gratidão. né? Quanta honra, né, ter vocês lindos aqui, né? Eu vou falar um Sim, pouquinho, então, de uma maneira bem simples da apometria, né?
E a Lu também vai falar um pouquinho. Ai, Dri tá aí, lindona, mãe fresquinha, seja bem-vinda. Boas vibrações aí para vocês, que lindos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a apometria, tá? De uma maneira bem tranquila. O objetivo aqui não é se aprofundar no tema, não é uma aula, né? Mas é uma conversa bem informal para que vocês realmente saibam que existe, né? Essas técnicas e essas filosofias de vida, tá? A apometria, então, é uma técnica, gente, que ela foi fundamentada por um médico, né, do Rio Grande do Sul, Dr. Lacerda, na década de 60, né? Então, ele, junto com a esposa dele, começaram a perceber que existia no campo sutil do indivíduo, né? Então, para que, além do que está na matéria, a apometria, o que está além da medida, além do que eu posso ver, né? Então, que existem corpos sutis que estão em desequilíbrio e que trazem os sintomas. Então, eles percebiam que quando a pessoa tinha um sintoma físico, uma queixa física, existia algo nos corpos sutis, como eu falei anteriormente, né, para quem não estava vendo, no emocional, no mental, no espiritual, que estavam trazendo essa desordem para o indivíduo. Né? Então, a apometria, quando a gente está numa sessão de apometria, o que nós estamos buscando? E eu vou falar especificamente da apometria clínica, tá? Porque a partir do momento que essa ferramenta foi fundamentada, várias outras pessoas que trabalham, né, com o desenvolvimento da mente, no auxílio do indivíduo, né, nas buscas dessas curas, se apropriaram dessa técnica e tem várias pessoas que trabalham de diversas maneiras, né? Incluindo, inclusive, outros conhecimentos na técnica, né? Então, tem pessoas que trabalham em grupos, né? Dentro de espaços religiosos ou não religiosos. O que eu vou falar aqui é a possibilidade dessa técnica dentro do consultório, né? Nessa relação cliente-terapeuta, nesse auxílio terapêutico, tá? Então, quando a gente está lá na sessão de apometria, o indivíduo traz uma queixa, né? Ele tem um sintoma, ele tem uma dor, ele tem um problema, ele tem um desafio na vida dele, que por mais que ele tente se esforçar, parece que o negócio não anda, né? Então a gente vai buscar dentro do indivíduo, no inconsciente do indivíduo, o motivo, o registro, a dor, o trauma que ele ficou travado, né? Então a gente diz que ele está fixado numa dor, que ele está fixado num problema, que ele está fixado num drama existencial. E a gente, através dessa técnica, a gente consegue criar uma tela mental, é como se fosse uma televisãozinha mesmo, que a gente consegue ver o que está no inconsciente desse indivíduo. Que cena é essa? Que dor é essa? Que momento esse indivíduo ficou enroscado? Que pode ser dessa existência ou pode ser de uma outra existência. Né? E independente da gente crer ou não crer em vidas passadas, nós carregamos informações dentro de nós que pode ser que nós vivenciamos ou que outros indivíduos vivenciaram, mas nós estamos carregando, né? Então, na apometria, a gente vai buscar esse registro. Por que esse indivíduo ainda está patinando nessa área, né? Na área afetiva, na área financeira, na área profissional, ou mesmo um sintoma físico? O que está por trás? Por que esse corpo ficou doente? De onde vem essa doença? Em que momento começou essa desordem dentro dessa alma desse indivíduo, do psiquismo desse indivíduo, né? Na mente desse indivíduo? Né, Lu? É isso aí, né? Sim. Não, e o interessante, né, Andréia, é porque a apometria, ela muitas vezes traz não só um registro, né? Porque o nosso sintoma, ele pode ser gerado por vários eventos, né? Vários traumas. Então, às vezes não é uma única causa, né? Não é um único problema, não foi uma única vivência, né? Então, a apometria, ela pode trazer diversos registros que a gente tem, que nos traz toda essa situação que o cliente geralmente vem expor para nós, né? Gente, a Andréia é minha professora de apometria, tá bom? Ah, a gente faz muita troca, muita troca. O bacana é assim, hoje a gente vai falar de uma maneira superficial, depois a gente vai fazer outras lives Sim. para se aprofundar no tema, né? Mas a diferença básica da apometria e da constelação, né? Que a Lu vai falar um pouquinho mais da constelação já já, é que na apometria a gente busca os registros individuais.
né? O que esse indivíduo viveu na história dele pessoal, né? Como eu falei, que pode ser dessa vida, pode ser lá do útero, pode ser da primeira infância, que drama, que dor, que trauma, que ele está travado, né? Que ele não consegue sair, que a mente dele está fixada, né? E que gera todo um desconforto ainda para ele, tá? De uma maneira bem prática no dia a dia, para a gente entender o que é isso, quando você quer fazer alguma coisa e você ouve uma voz falando para você, não faz. Então, de repente, você arrumou uma entrevista de emprego que era aquele emprego que você esperava, que você sonhou sua vida inteira. E, de repente, fala, não vai dar certo. Não, por que você foi se envolver nisso? Por que você foi por esse caminho? Então, isso a gente, na apometria, a gente entende que é um registro de uma dor, de um problema que você teve lá atrás em relação a esse tema ou não, que você falhou, ou que você teve que enfrentar e não teve um bom final, né? Não teve uma boa solução para você, esse caminho, e aquilo ficou registrado como um problema, uma dor, um trauma, né? Então você quer ir nesse caminho da felicidade, né? Que você encontrou, que você tanto batalhou, e essa parte sua que sentiu dor, que é um mecanismo de defesa, está tentando te proteger para você não sofrer mais, né? Mas que está te sabotando, né? Que na linguagem comum a gente fala no mecanismo de autossabotagem, né? Fala, Sim. não vai, não vai, e é o que você mais quer ir, né? Então te segura, né? É que nem ali uma força que está te segurando para trás. Então, na apometria, a gente vai buscar essas dores que a gente vivenciou em outros momentos existenciais e que são que nem elásticos que estão nos puxando contrário àquilo que a gente está buscando para ser feliz, né? E como Como a se gente fossem pode fazer no crenças, dia a né? dia? A gente pode conversar com essas partes, né? Que nem a Lu falou. Não necessariamente eu preciso ir para uma sessão de apometria. É claro que é rico, é lindo, é maravilhoso experimentar tanto a sessão de constelação quanto de apometria. Mas eu posso no dia a dia conversar com essas partes, né? Como? Eu entendo que você sofreu, né? Provavelmente você viveu uma dor aí, né? Você ainda está preso nessa dor. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para você. Talvez você se expôs e não deu certo, né? Então tenta conversar com essa parte sua como um amigo, como uma amiga que está diante de uma dificuldade, diante de uma dor, né? E fala, mas está tudo bem. Hoje eu sou capaz. Hoje a gente vai conseguir. Hoje vai ser diferente, né? Então é um comando que eu estou dando para esse meu registro, para esse trauma que está ali, para que isso se alivie e que eu possa ir para essa situação que me é prazerosa, né? Então é mais ou menos assim. Na sessão é isso que a gente faz. A gente acessa essa persona, né? Essa personalidade que você vivenciou em outro momento existencial e que ainda está ali acordada por causa dessa dor que está latejando dentro de você e que fica gritando para você não ir para um caminho que você quer muito ir, né? E aí, dentro da constelação, que é o bacana, que eu vejo como técnicas muito complementares, muito afins, Sim, né? Ela também vai buscar esse registro, né? Mas a Lu vai falar um pouquinho mais, né? Ela vai buscar esse registro dentro da história da família, que a gente também sim. carrega. A gente carrega pela nossa história individual e a gente também carrega pela história da família que a gente faz parte, né, Lu? A Lu vai falar um Sim, pouquinho mais sobre isso. a gente tem a constelação também, né? Como a Deia falou, que aí já vai pelo caminho da sistêmico, né? Que olha o todo, né? O nosso sistema como um todo. Quando a gente fala em sistema, a gente fala na nossa família, a gente fala, por exemplo, na empresa onde a gente trabalha como um todo, depende do contexto que você traz e o qual você está inserido, né? Mas vamos falar da família. Então, quem trouxe para a gente a constelação foi Bert Hellinger, né? É um psicoterapeuta alemão. E Bert observou que mesmo que a gente não tenha conhecimento, a nossa vida é regida por três grandes leis. E ele chamou essas três grandes leis de ordens do amor, né? E aí vou explicar brevemente vou explicar brevemente as leis para vocês. Algumas pessoas que acompanham os grupos de constelação já estão careca de ouvir isso, mas é como eu disse, é assim, é uma filosofia de vida. Então, quanto mais a gente ouve, mais cai a ficha, mais a gente presta atenção, mais a gente traz isso para o nosso dia a dia e mais a gente vai tornando isso verdadeiro, real e presente dentro da nossa vida, né?
Então, dentro das ordens do amor, a primeira que o Bert nos coloca é com relação ao pertencimento, né? Independente de julgamento, independente de eu concordar, independente de eu aceitar ou não, gostar ou não, todos aqueles que pertencem à minha família, eles pertencem, eu não tenho direito de excluir, né? Vou dar um exemplo, vamos imaginar um casal, né? Eles se casam e a mulher não aceita a família do marido e decide excluir a família do marido. Né? Não gosto deles, não concordo com o que eles fazem. Aí esse casal vai ter um filho, essa criança vai nascer e ela só vai ter a família de um lado, né? Do lado da mãe. Porque o lado do pai não presta, o lado do pai é isso, o lado do pai é aquilo, e aí entram os julgamentos, né? Ocorreu uma exclusão. Né? E essa exclusão ela vai trazer para essa família, para essa criança principalmente, né? Vários problemas, né? E talvez até para as próximas gerações. Então, independe do meu julgamento. Se eu acho que é certo, se eu acho que é errado, se eu acho que eles vivem de uma forma correta ou não, eles pertencem. E eu tenho que trazê-los para o meu coração. E eu tenho que trazer a concordância e a aceitação da vida deles. Né? E eu tenho que trazer isso para o meu filho. Vamos pensar também numa outra situação, um aborto que não foi visto, de repente, pela dor, né? Então eu acabo escondendo aquele aborto, né? Aquela criança também foi excluída. Então a exclusão é um dos itens que gera problemas na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer diante disso, né? E aí é que eu falo que entra a grande filosofia de vida, é sair do julgamento. Sair do julgamento, trazer todos para o meu coração com a aceitação da vida como ela é. Não como eu gostaria que ela fosse, mas como ela é. Né? Então, essa seria a primeira lei. A segunda tem a hierarquia, né? E a hierarquia, ela nos fala um pouquinho daquele que veio antes, né? Da precedência. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a nossa relação familiar, os nossos pais vieram antes. E se eles vieram antes, eles são maiores que nós. Então, nós temos que nos diminuir de tamanho e nos colocar no nosso lugar de filho, nosso lugar de pequeno. E às vezes a gente vê muita inversão, né? Inversão de papéis. Então, pais ausentes, cujo filho acaba assumindo o lugar do pai na família, acaba tomando todas as decisões da casa, muitas vezes até financeira, né? E as pessoas saem do seu lugar. Então, aqueles que vieram antes têm precedência. Isso não significa ter prioridade. Porque se a gente pegar, por exemplo, também a ordem de casamentos, pessoas que se divorciam e casam novamente, têm um segundo casamento, eu tenho que olhar aquele primeiro casamento como o primeiro, né? Tenho que honrar, reverenciar, mesmo que a princípio eu acho que ele só tenha me trazido desastres na vida, mas ele foi a primeira relação, e eu tenho que trazer essa relação para o meu coração, mas naquele momento eu estou no meu segundo casamento, então ele vai ser a minha prioridade. Né? Então a gente tem que diferenciar essa questão da precedência e da prioridade. Né? E a terceira ordem, a terceira lei, que a gente diz sobre o equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, que também é algo que a gente não está muito habituado, porque a gente já nasce ouvindo assim: ai, filhinho, faz tudo que está a seu alcance. Se o outro não te retribui, tá tudo bem, você fez a sua parte, né? Não é assim que funciona. Se eu dou algo para a Andréia, ela tem que me devolver na mesma proporção, porque senão a energia que vai gerar ali vai ser a energia de dívida. E ninguém gosta de dever nada para ninguém. Né? Então, se eu ganho na loteria, fico milionária, 10 milhões para mim é uma pechincha. E eu resolvo dar 10 milhões para a Andréia porque eu amo a Andréia. E a Andréia jamais, nem que ela trabalhar a vida inteira, ela vai conseguir me devolver na mesma proporção. Ela vai ficar devedora. E ela vai se afastar de mim, naturalmente, mesmo sem ela ter consciência. Ela vai se afastar. Aí vem aquela famosa frase que a gente ouve, né? Nossa, eu fiz tudo para ela e hoje ela não me olha na cara. Por que será? Nem ela sabe, né? Então, tudo que a gente dá, a gente recebe na mesma proporção. Se nós trouxermos essas 3 leis para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a nossa vida já melhora muito.
muito, né? Por isso que eu falo que é uma filosofia de vida. E é observar mesmo o nosso dia a dia, observar as nossas atitudes, porque sair da nossa programação que a gente tá desde que a gente nasceu não é fácil, né? E não vai ser a constelação ou a apometria que vai me tirar dessa programação, né? Não vai fazer mágica. São as minhas atitudes, é trazer isso para a consciência, é trazer isso para o dia a dia, né? A constelação ela vai atuar também dentro desses registros, como a Andrea falou, só que ela vai olhar como um todo, o sistema como um todo, né? Então, a família como um todo, a empresa como um todo, a escola como um todo, né? Então, essa seria a grande diferença, né, Deia? Mas também Lu. trabalha com relação às crenças limitantes, também trabalha com relação aos padrões repetitivos que a gente tem dentro de um sistema familiar, com sintomas, né? Então, a gente pode trabalhar qualquer tema dentro da constelação, né? E, como eu disse, abre aquilo que o cliente tem condições de ver, mas não faz milagres. O cliente tem a sua parte e ele tem que fazer o que lhe convém, tá? Acho que seria o básico, seria isso, né, Deia? Dentro do que você falou, Lu, né, e complementando, o que é muito interessante, né, quando você coloca, né, as 3 leis, né, que regem, né, que governam, né, os sistemas, né, e sistemas entendendo que é um grupo de indivíduos que vivem juntos, né? Então, a família é o Sim, nosso primeiro sistema, pai, mãe, irmãos, aqueles que vivem juntos, né? Mas a escola é um sistema, as empresas são um sim, sistema, né? Então, é importante a gente se apropriar, a gente compreender essas leis para a gente aplicar em todos os sistemas que a gente faz parte, né? Porque sim, se eu fico no meu lugar e eu compreendo que essas leis vão atuar, eu gostando ou não gostando, eu aceitando ou eu não aceitando, elas vão atuar, né? Da mesma maneira que eu posso não aceitar a lei da gravidade, ou não concordar, ou nem conhecer, e eu vou me espatifar se eu pular de um prédio, né? Porque as leis sim, atuam e elas funcionam, independente de eu conhecer ou de eu não conhecer. Eu conhecer me dá a possibilidade de eu ir por caminhos que vão me levar à felicidade, né? À abundância, à prosperidade. Eu não conhecer faz aquilo que a gente chama de emaranhado. Eu me enrosco, né? Eu me emaranho, a palavra é essa mesmo, eu me emaranho, porque eu fico enroscado tentando resolver situações que não cabem a mim, porque eu estou no lugar errado, né? sim. Fazendo um paralelo, né, da constelação com a apometria, quando a Lu fala da lei do pertencimento, todos pertencem, né? E essa é uma lei maior que vai para além do sistema, ou que cabe também para o indivíduo dentro do sistema. Então, quando eu levo essa lei, esse conhecimento para a apometria, tudo que eu vivi pertence, faz parte. O grande problema é que a maioria de nós não quer olhar para muitas experiências que nós vivemos, porque tem vergonha, porque tem raiva. Sabe aquela página do livro que você quer arrancar? Não pode arrancar, porque Tem aquela medo, página do né, Deia? livro. Oi, Lu. Tem medo também, né? Isso, tem medo, né? Então, a gente compreende isso, porque aquilo que nos causou dor é natural, a gente quer esconder, a gente quer abafar, e o papel do inconsciente é isso, né? O inconsciente é o tapete que a gente está jogando a sujeira para debaixo. Mas, independente se essa sujeira está debaixo ou está sendo vista, ela está provocando problema na minha vida, né? Então, Sim, essas técnicas, né, elas nos dão a possibilidade de tirar essa sujeira que está debaixo do tapete, né? Olhar para ela e transformar. Então, tudo pertence na minha vida. Não tenha vergonha de nada que você já sim. fez. Não tenha vergonha de nada que você já experimentou, né? Fez parte. O que você é hoje é fruto de todas essas experiências, né? Você se tornou quem você se tornou por causa dessas experiências, né? Então, a negação, a exclusão vem de uma falsa moral, né? Que nós criamos a partir do aprendizado aí de milênios, né? Do que é certo, do que é errado, e a gente aprende através dessa falsa moral que algumas coisas precisam ser excluídas, algumas pessoas precisam ser excluídas. E esse Alguns compreender sentimentos precisam ser excluídos, né? exatamente.
E esse movimento de exclusão é um dos principais que causa sintoma. Sim. Se eu não olho para a raiva, ela vai começar a destruir as minhas células, porque ela está dentro de mim. E essa emoção que está ali contida vai provocar sintomas. Então, eu tenho uma queimação no estômago, eu tenho uma dor de garganta, eu tenho uma dor de cabeça, e eu me medico só para dopar esse sintoma. Mas o que está por trás disso? Será que não é uma raiva de algo que eu não expressei? Será que é uma raiva desde lá da minha infância, de algo que eu não concordei, ou não entendi, ou fiquei com medo, como a Lu falou, né? Então, tudo faz parte. Não importa se foi você que causou um problema a alguém, ou alguém causou uma dor a você, faz parte da história, né? Então, entender isso, independente de eu vivenciar uma sessão de constelação e ou de apometria, já faz com que no meu dia a dia eu me aceite como eu sou. E eu aceite as pessoas como elas são. Porque nós somos frutos de uma experiência de milênios, né? Eu sou fruto de milênios, eu não sou fruto só dessa experiência. Eu carrego, né? E depois a gente vai responder aí as perguntas, e tem uma pergunta já sobre isso, né? Como se dá o campo, né? Como se forma o campo, né? Depois eu vou deixar a Lu complementar, mas nós carregamos todas essas informações por todos os nossos antepassados. O que deu certo e o que deu errado, né? Então, o que deu certo já é luz, já é potencial de solução que eu tenho dentro de mim. E aquilo que deu errado, né, que foi ruim, que foi desagradável, está registrado como dor, como trauma. Eu estou carregando isso, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, né? Eu sou essa estrutura que carrega todas as informações, né? Eu vou deixar o Lu Eu acho, responder Deia, como se que forma esse campo. Pode até falar, Lu. antes de responder, eu acho que ainda é importante complementar o que você está colocando, que nós como adultos, e agora trazendo essa consciência de tudo isso, né, para nós, e que convivemos com crianças, principalmente como pais, ou como professores, ou como tios, é muito comum, de repente a criança está chorando e o pai vir falar, não chora, não precisa chorar, né? Não precisa estar triste. Que bobeira você estar triste por isso, né? Então, todas essas falas que a gente faz para a criança, a gente vai moldando essa criança a deixar todos os sentimentos dela embaixo do tapete, a renegar, a excluir, a não olhar, que foi o que aconteceu com a gente, né? Então, se você vê uma criança chorando, acolhe, ensina ela a acolher esse sentimento. Você tá triste? Você pode ficar triste, né? Mas por que você tá triste? Aí você começa a conversar, mas acolhe essa tristeza, acolha esse choro, né? É muito importante para nós que somos professores, médicos, acho que qualquer profissão, né? Que a gente se trabalhe, que a gente olhe para as nossas dores, porque eu vou citar os professores, tá? Quando um professor entra dentro da sala de aula, ele entra com todo o seu sistema, ele não entra sozinho. Ele entra com todo mundo, ele entra com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, com todo mundo, com uma galera, ele não está sozinho. E os alunos também não estão sozinhos, eles estão também com seus sistemas. E a maior parte dos choques se dão justamente por causa dessas exclusões, né? E por causa dos julgamentos. Então, por exemplo, um professor que não concorda com a família daquele aluno, ele automaticamente exclui aquela família. E às vezes ele entra no lugar da família desse aluno, né? Eu não faço isso de forma consciente, mas eu faço, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Mesmo que eu não concorde com aquela família, eu vou trazer aquela família para o meu coração e eu vou entender que ela é a família certa para aquele aluno, né? É o que ele precisa passar. E por que aquela família faz aquelas escolhas e tem aquela história, não cabe a mim, né? Não cabe a mim, mas continua sendo os pais dos meus alunos, então eu vou trazer eles para o meu coração, eu não vou excluir, né? A mesma coisa um médico, né? Que atende uma criança que foi espancada, eu sei que é difícil, né? Você olhar com amor para aquele pai que espancou. É por isso que eu falo que é um treino porque você vai trazendo isso para o seu coração cada vez com mais verdade, independente do que a gente julga de certo, errado, bom e mal, né?
E é muito importante, principalmente no trato com as crianças, nessa questão. Com relação ao campo, é uma pergunta da Viviane, né? Ela fala que gostaria de entender melhor como se forma o campo na constelação. Então, a gente tem assim, Viviane, todos nós temos o nosso campo morfogenético. Por esse campo morfogenético, não circula energia, circula informações. As pessoas dentro de uma constelação coletiva, elas se colocam como antenas, né? E elas conseguem acessar, através das sensações corporais, as informações que estão contidas no campo morfogenético do cliente. Então, é como se a gente tivesse várias antenas, né? E o corpo vai direcionando para a gente o que é verdade, o que não é, se a gente está no caminho certo, se a gente não está, né? Então, é através do campo morfogenético, tá? Quer completar alguma coisa, Déia? Eu diria assim, né, Lu? Nós somos, quando a gente trabalha com essas técnicas, né, tanto com a apometria quanto com a constelação, que são técnicas do sentir, né, a gente aprende a sentir o campo, nós só estamos Sim. aprimorando esse sentir, porque na verdade todo Uhum. mundo sente, né? Quando alguém está te contando uma situação, né, da vida da pessoa, você sente. Às vezes você sente uma dor no peito, às vezes você sente uma dor no estômago, né, um desconforto. Existem pessoas que são mais sensíveis e outras menos sensíveis, né? Você entra num ambiente, você sente que aquele ambiente, a gente fala, o ambiente está pesado, o ambiente é gostoso, que casa gostosa, né? Que escola gostosa, que lugar gostoso. O que é esse gostoso e o que é esse pesado? É esse campo de informações que está naquele lugar, que está naquela pessoa. Né? Foi o que eu acabei de falar. Além do físico, do material, nós temos estruturas energéticas, estruturas sutis, que estão carregando todas essas informações, né? E quando a gente está no momento da sessão, no momento da constelação ou da apometria, nós vamos olhar para essas informações através de uma técnica, né? Que nós somos treinadas para olhar e para sentir, e aí a gente vai trazer essas informações, né? Como a Lu falou, enquanto lá na apometria eu disse que a gente faz tudo pela mente, né? Então, como se fosse um sonho, né? Que eu estou enxergando todas aquelas cenas, né? Aquelas informações que estão no inconsciente do indivíduo. Na constelação, a gente usa as âncoras, né? Então, essa informação vem para fora, vem para a âncora. Então, a informação que está no meu cliente, naquela pessoa que vem para a sessão, né? Ela vai para essas âncoras, que podem ser pessoas que estão lá no grupo de constelação, ou podem ser os bonequinhos, pode ser pedras, pode ser qualquer coisa que eu uso como mantena, como a Lu falou, para puxar essas informações, né? E aí, se a gente está no grupo, né, Lu, as pessoas Sim. começam a sentir e falar, né? Então, ela está lá representando o pai do meu cliente, ela fala, eu tô com uma dor aqui, ou eu tô com muita raiva, ou eu tô com muito medo, ou eu tô com, né, enfim, ela vai expressar o que ela está sentindo, né? E os outros representantes também vão expressando. E a gente vai construindo a história desse indivíduo da maneira verdadeira e não da maneira que o indivíduo entendeu ou que chegou para ele através da boca de outras pessoas. Porque as histórias são passadas de geração em geração, ou mesmo a nossa história, né? Quantas histórias eu ouvi que eu fiz na minha infância ou que eu não ouvi na minha infância e que dizem o que eu sou, né? Mas será que foi isso mesmo, né? Ou será que isso foi como as pessoas construíram essa verdade e me contaram, né? Quantos segredos, quantas distorções das histórias, né? Quanto ponto de vista único de uma pessoa propaga uma história que traz dor para aquele indivíduo, né? Então, esse meu avô me abandonou, por exemplo, né? Então, propaga a mensagem durante a família, né? Durante as gerações que o avô ou o bis abandonou. E essa é uma história que está ali, é uma informação que está causando sintoma, uma exclusão, um abandono, uma dor, um trauma, né? E a avó ficou sozinha, e tantos dramas que a gente ouve, né? E aí os meus pais, os meus tios passaram necessidade. Quando você abre esse campo de informações através dessas âncoras, você vai ver a realidade, a verdade, e não a história que foi contada. Né? E muitas vezes você vê que Ou, esse avô morreu, por isso que ele não pôde ou, voltar. ou da forma que você quis ver.
né? Porque de Exatamente. repente você até viveu essa história, você viu essa história, mas para Sim, você foi conveniente capturar uma parte, capturar né? Ou a parte que eu fui vítima, ou a parte que eu consegui, que eu dei conta e que tá tudo bem também, né? sim. Então, não necessariamente eu preciso estar fora dessa história. Às vezes eu tô dentro da história, mas eu enxergo ela com os meus olhos. E a constelação ela vai te permitir enxergar com os olhos de todos, né? Sim. É muito interessante, inclusive quando você faz uma constelação individual, onde você só tem o cliente e o cliente ele tem que ser a antena para todos os personagens. Quando termina, ele fala assim: Nossa, eu nunca imaginei que a minha mãe sentia isso. Eu nunca imaginei que o meu pai sentia isso. Nossa, agora eu entendi por que que minha mãe me abandonou, né? Então, assim, a gente fica com um lado da visão da história só com o nosso lado, né? E aí, essas técnicas, elas possibilitam que você veja tudo, veja o todo, né? E quebre essas crenças, saiam do papel de vítima, né? E entendam que, na verdade, todo mundo ali faz tudo por amor, né? Bert fala isso. Por que ordens do amor? Porque a gente sempre tenta resolver tudo através do amor. Mas se esse amor não for ordenado com essas 3 leis sistêmicas, a gente não vai conseguir sair desse emaranhado, né? Então é bem isso, é te possibilitar olhar para aquela situação como um todo. E como a Andrea disse, eu sempre falo para as pessoas na constelação, se coloquem como bambus ocos, né? Deixa o que você acha, o que você acredita, o seu racional de lado e traga só a percepção do seu corpo, né? Porque é o corpo que vai capturar as informações que o campo traz, né? É o corpo que é a antena para esse campo morfogenético, Sim. O que eu né? acho muito bacana dessas técnicas, né, Lu, é que para quem está experimentando, né, então a gente está falando na prática do dia a dia, né, então eu entender, né, esse conhecimento, eu me apropriar desse conhecimento para facilitar o meu dia a dia, né? Então, quando eu entendo essas leis e eu pratico como uma filosofia de vida mesmo no meu dia a dia, né, eu posso solucionar muitas coisas, né? Quando eu ouço Sim, essas vozes, né, que são minhas crenças, são aqueles hábitos enraizados, né? Que muitas vezes eles tiveram um lugar lá atrás, né? Muitas vezes eles tiveram um lugar. Muitas vezes aquela crença, aquela voz que eu estou ouvindo, ela teve um lugar lá atrás. Mas hoje isso faz sentido? Né? Hoje eu preciso agir dessa maneira novamente, porque se eu repetir o padrão, gente, não tem evolução. Eu estou sim, patinando sempre no mesmo lugar, né? E vamos lembrar que evoluir, expandir a minha consciência, me traz paz, né? Porque evoluir é me aproximar de Deus, é me aproximar da minha divindade, né? Eu sou um Deus encarnado, né? Nós somos co-criadores. Então, quanto mais eu me aproximo dessa divindade, desse Deus, mais paz eu tenho, né? Quanto mais eu estou emaranhado nessas, como a Lu falou, nessa maneira como eu vi, porque foi mais confortável, ou como alguém viu e contou para mim, eu estou preso na mediocridade, no julgamento, na pequenez. Então, essas técnicas, elas vêm nos trazer a verdade. Elas não vêm trazer mais a ilusão, a ingenuidade infantil que a gente tem sobre as relações, de que eu sou melhor, de que o outro é pior, de que esse não serve e tem que sair fora, de que esse comportamento é adequado e de que esse não é. Tudo faz parte, tudo é experiência. Quando eu tenho esse entendimento na minha vida, eu começo a me aceitar mais como eu sou, com as minhas características, porque, como eu já falei anteriormente, eu sou fruto de uma história individual e eu sou fruto de uma história sistêmica, de gerações em gerações. Eu sou fruto disso, sim, eu sou a ponta desse sistema, não é isso mesmo? Né? Então, sim, quando eu entendo isso e eu aceito isso, né? A Fabi escreveu, né? A Fabiana escreveu aí em cima, né? A vida é o que é, exatamente. A vida não é como eu quero. A vida não está sim, aqui para me agradar, para fazer os meus caprichos. É o que é.
Então, quando eu vou para uma sessão de constelação, Lu, né, ou de apometria, eu estou indo para ver a verdade, né, e não o que eu gostaria de ver, né? Isso é E muito aí importante depois porque me eu perguntam. preciso ver o que eu vou fazer com essa verdade, né? Isso, Lu. Isso é muito importante porque me fala assim: todo mundo pode fazer constelação e todo mundo pode fazer apometria? Eu diria talvez. Se você quiser lidar com a sua verdade, se você estiver pronto para lidar com a verdade, né? Em outras palavras, se você estiver pronto para sair do seu estado infantil e ingênuo de achar que tudo e todos vão virar em torno de você, né? Que os seus problemas são causados pela escolha de outras pessoas, né? Se você ainda está nessa ilusão, talvez essas não sejam técnicas apropriadas para você, porque elas vão trazer a verdade. E a partir dessa verdade, provavelmente você vai ter que fazer um movimento para resolver a sua vida para chegar onde você quer, né, Lu? Daí a gente tem uma pergunta aqui, né? O que fazer com a verdade? Então, Bert, ele nos diz, acho que é Magali, né? Ele nos traz duas noções, é a boa consciência e a má consciência. Então, às vezes a gente está repetindo padrões da nossa família para pertencer. A gente chama isso de lealdade invisível. Então, meu avô fez daquele jeito, meu bisavô fez daquele jeito, meu tataravô fez daquele jeito. Então, para pertencer ao sistema, eu também preciso fazer desse jeito. Eu tenho que olhar para o que passou com concordância. Eu tenho que entender que aquilo que passou foi o certo, foi a história certa. Mas que talvez aquilo já não é para mim hoje, já não é conveniente para mim hoje. Aquela já não é uma verdade para mim. É uma verdade lá do meu avô, do meu bisavô, mas não é para mim. Então, o Bert nos diz assim, ó, a gente segue os padrões da nossa família através da boa consciência. Então, o que seria a boa consciência? É eu fazer igual ao que todo mundo fez para poder pertencer, para me sentir pertencente ao sistema. Quando eu olho para tudo isso, eu encontro a minha verdade, eu posso olhar para trás, eu posso reverenciar toda a história de todos aqueles que passaram, e eu posso deixar com eles essa história. E aí eu entro na má consciência. O que é a má consciência? A má consciência é aquela que vai fazer eu olhar para a minha vida, reverenciando sim as histórias que passaram, trazendo sim concordância para as histórias que passaram, mas olhando para a minha verdade. E a minha verdade pode ser outra. Então, às vezes essa quebra, o fazer diferente, o entrar na má consciência, não é fácil, às vezes exige muito de nós, né? Então é por isso que a gente fala, a constelação faz sozinha? Não, não faz sozinha, ela vai te trazer a sua verdade, ela vai te trazer para o seu centro, para o seu eixo, vai te mostrar o que você precisa olhar, mas as ações, as atitudes, você que vai ter que fazer, né? Então, o que fazer com essa verdade, né? É a grande pergunta, né? Você está disposto a andar pela sua verdade, né? Olhar para trás com concordância, com honra e com reverência, mas a partir de agora, realmente estar no seu centro e fazer o que é importante, o que é verdadeiro para você, né? Eu acho que essa seria o grande eixo, né? O grande centro, a grande resposta. Tem uma pergunta antes também, como as duas técnicas na prática, do Edivaldo, como as duas técnicas na prática se complementam em uma sessão terapêutica. Eu vou responder, Deia, mas aí você complementa, porque eu ainda estou engatinhando na apometria, né? Mas eu acho que, assim, a grande diferença é o terapeuta entender qual é a necessidade daquele cliente naquele momento. Naquele momento é necessário trabalhar as questões individuais dele, ou naquele momento é necessário trabalhar ele dentro do sistema, né? Se é pontual, se eu sinto que é uma questão individual, é uma crença limitante, né, por algo que ele vivenciou, então eu vou trabalhar a apometria. Mas se eu sinto que é algo que vem do sistema, que já é uma repetição de padrão, né, eu vou trabalhar dentro da constelação. Eu, Luciana, fui procurar a apometria porque já aconteceu dentro da minha constelação de vir situações de obsessores externos, né, em que eu não sabia lidar,
né? Hoje eu já consigo lidar com essas situações. Então eu acho assim, se complementam nesse sentido, porque você sente, você percebe qual é a necessidade daquele momento, e aí você usa determinada técnica ou não, né? Pode ser que eu esteja falando besteira, Deia, porque ainda estou Não, engatinhando aí. perfeito, perfeito. Na verdade, as duas técnicas, elas podem acessar as duas informações, né? O que a gente chama de karma individual, né? E vamos entender karma aqui de uma maneira bem ampla, como o aprendizado que eu vim exercer nessa existência, né? Então, eu estou. A própria psicanálise, gente, ela não fala em vidas passadas, mas ela aceita um inconsciente arcaico. Né? Então, quando a gente está trabalhando ali com a terapia, né, o dia a dia, né, daquele paciente, daquele cliente que está em processo terapêutico, a gente vai buscar os registros dessa vida. É a primeira coisa que a gente faz. Então, como foi a sua infância, né? Ou como foi o seu parto, como foi a sua gestação. Então, eu estou aqui ainda, no aqui e no agora, né? E aí, isso já resolve muita coisa. O indivíduo saber Sim. a história dele atual já resolve muita coisa, né? Ah, então Saber eu tenho medo. concordar e incluir, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho medo de me relacionar. De repente, ele descobre lá que na infância dele ele ficou no hospital mais dias do que e a mamãe foi embora. Então, ele já criou essa sensação de abandono. Então, ele acha que todo mundo vai abandonar ele. Então, tem questões de sintomas que a gente carrega que são explicadas já muito facilmente pela nossa existência. Ou, por exemplo, eu me divorciei há 4, 5 anos, eu estou com medo de me relacionar. Está explicado, está próximo, né? Ali eu me relacionei, eu sofri muito, a pessoa não era o que eu acreditava que ela era, e eu tô ali com aquele trauma ainda, eu tô com uma dificuldade, né? Então, existem questões que são pontuais, que são muito próximas de nós, né? Mas existem questões que muitas vezes a gente não consegue explicar. Eu já transitei no meu processo terapêutico, eu já me olhei, eu já me esforcei e parece que nada explica isso que eu sinto, esse elástico que me puxa para trás, essa autossabotagem, né? E aí a gente vai lançar mão, como a Lu falou, dessas técnicas que acessam o inconsciente, que vão trazer essa informação que não está clara para mim, né? Qual técnica eu vou usar, né? Na verdade, tanto faz, né? Porque quando eu entrar no inconsciente do indivíduo, pode ser que eu estou fazendo uma sessão de apometria e eu perceba que ele está trazendo um padrão de repetição que é dele mesmo, né? Que em várias experiências existenciais ele está dando o mesmo tipo de comportamento e que sempre ele está sofrendo e ele não consegue sair. E pode ser que eu perceba que ali tem uma questão que é sistêmica, que ele está carregando Sim, por um avô, que ele está carregando pela mãe ou pelo pai. Então a mãe sofreu muito, eu preciso sofrer muito. Né? Como a Lu falou, aquele amor ingênuo, eu preciso sofrer, porque se minha mãe sofreu, como eu posso ser feliz, né? E aí eu posso ampliar a solução desse drama com uma sessão de constelação. Então, eu vou abrir sim. mais ainda essa possibilidade. Então, veja, eu estou na realidade atual, né, concreta, tudo aquilo que eu lembro ainda, aí eu abro um pouco mais para ver que tipo de registro eu estou trazendo de outras experiências que pode ser que eu vivi ou que outras pessoas viveram e eu estou identificado com essa dor. Não necessariamente fui eu que vivi, mas eu estou identificado com esse tipo de experiência, né? E aí eu posso ampliar mais ainda e buscando dentro do registro da minha família. O que está acontecendo? O que aconteceu nessa família? Que segredos tem ali? Que dramas tem ali? Que dores tem ali? Que eu, por uma fidelidade ingênua, infantil, eu acho que eu carregando essa dor, eu vou resolver esse drama dessa família. E eu não vou, né? Porque o que aconteceu, aconteceu. Né? E não, eu posso viver qualquer dor e manifestar qualquer sintoma que não vai resolver o que já aconteceu. O passado é passado, né? Quando a gente fala em honrar, né? Honrar os pais, honrar a família significa eu honro tanto essa minha origem, eu honro tanto tudo que eles fizeram, tudo que eles batalharam, que eu vou dar o melhor de mim. E eu vou ser muito feliz honrando todos esses antepassados. E eu vou ser muito feliz honrando, inclusive, as minhas dores pretéritas, porque eu mereço ser feliz. Então, honrar quer dizer fazer Aliás, bom uso, né, Lu?
Aliás, a melhor forma de honrar quem veio antes é exatamente essa, né? Fazendo o melhor para a minha vida, vivendo a minha verdade, porque é isso que eles querem, né? Que a gente seja feliz. E aí, Exato. dentro ainda dessa questão da escolha das técnicas, é interessante também, porque o terapeuta, ele também tem que se colocar nesse bambu oco e sentir o campo do cliente para ele poder identificar o que é necessário naquele momento, né? E não, de repente, eu chegar na sessão de terapia e falar, não, hoje eu vou usar a constelação. Hoje, não. Né? É o sentir, né? O sentir a necessidade, é o se entregar ao campo do cliente, é entender que a gente não sabe nada, a gente só está a serviço ali. Quem vai direcionar a gente é o campo, né? Nós não vamos mandar em nada, nós não vamos controlar nada e nós não vamos determinar nada. É ter essa humildade, né? De identificar o qual é a necessidade do cliente. Sim. Né? Lu, é um assunto super vasto, né? Dá Sim, para 10 lives a gente ficar falando disso, né? De todas as sim, possibilidades, tanto da apometria quanto da constelação. Mas eu acho que aí a gente está nos minutos finais, né? Pelo que eu sei, sim, cai aí a ligação, né? Então, se cair, né? No meio da nossa despedida aí, né? A gente já vamos fazer algum direcionamento final e aí com certeza a gente vai fazer mais lives, né, para estar aprofundando mais esse tema, né, trazendo mais informações sobre esse tema. A ideia hoje era justamente essa, é apresentar, né? São técnicas muito eficazes, muito eficientes, né, que bem conduzidas, bem orientadas, pode te levar para a sua verdade, né? E a máxima de Cristo, conheça a verdade e ela vos libertará, né? Para aquela pessoa que perguntou o que fazer para ver com a sua verdade. Ela vai te trazer liberdade, liberdade de ação. sim, Então precisa ver se sim. você está disposta a mudar, né? Se você está disposta a se apropriar dessa verdade e fazer bom uso dela, fazendo as mudanças que você precisa fazer na sua vida para chegar no seu melhor. Né? O objetivo é chegar no nosso melhor, é ser feliz, o que todo mundo quer, gente, é ser feliz e Sim, ser realizado em todos os setores da vida. Essas técnicas vêm para auxiliar esse processo, né? Não é para julgar ninguém, não é para colocar ninguém para baixo, para mostrar a podridão que está ali atrás da pessoa. Não é isso, é o contrário. É para trazer leveza, né? Para trazer prazer, é para trazer mais felicidade, né? Então, o objetivo hoje era esse, né? O tempo é curto, eu e a Lu, a gente gosta de falar muito, se deixar a gente fica a noite inteira aqui muito! falando. Nós somos amiga de lancheira. Amiga de lancheirinha, a gente pega a lancheirinha, fica ali comendo lanchinho e falando muito, né? Então, eu vou passar a palavra para a Lu, mas se cair, né, a nossa live, eu já vou agradecer de coração todos que fizeram, todos que estiveram aqui, todos que participaram, né? Podem mandar temas também, mais perguntas para mim e para a Lu, né? Que a gente prepara aí essas respostas para já um próximo encontro a gente já ter essas respostas mais prontas para vocês, né? E gratidão de coração por todos vocês e sejam felizes, gente, né? O objetivo da vida é esse, é ser É, feliz, né? E se você está com alguma dificuldade para encontrar sua felicidade em qualquer setor da sua vida, busque ajuda, né? Tem é. tanta técnica, tem tanta gente bacana aí para nos ajudar nesse processo, né? Eu estou sempre procurando ajuda, a Lu me ajuda muito, né? Outros colegas terapeutas lindos que entraram, inclusive, nessa live, me ajudam muito. Então, vamos nos ajudar, né, para encontrar esse lugar bom, esse lugar ideal, esse lugar de felicidade e alegria, né, Lu? Lu, Eu gratidão, também irmã de agradeço alma. muito, agradeço muito seu convite, adorei. Deu um frio na barriga, mas eu adorei. Agradeço muito aos presentes, é isso mesmo, eu acho que a gente só ilumina as sombras quando a gente olha, né? E iluminar as sombras nos traz paz. E a felicidade está atrelada à paz. Quando a gente chega num estado de paz, a gente consegue ter os nossos momentos de felicidade, mas não tem como ter felicidade e paz sem a gente iluminar o que faz parte de nós, né? E que nos atormenta de forma inconsciente, diária, todos os dias, né? Então, eu também agradeço muito a todos que nos acompanham, ao meu grupo aí lindo, maravilhoso, que está sempre comigo, toda semana. Aos novos, muito obrigada. Deia, muito obrigada. Vocês são show. Que a gente possa ter mais leveza na vida, trazer a nossa verdade. Não é fácil, não é fácil encarar, mas é necessário, né? Porque ou a gente encara no amor, ou a gente encara na dor.
né? Então, quem escolhe somos nós. Lu, tá mostrando aqui Gratidão. que tem 15 segundos restantes. Então, Gente, beijos gratidão a imensa, todos. boas vibrações, fiquem na luz e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, Boa Lu. noite. Ah, só